Opa, voltamos então. Nós estamos aqui então com a nova prefeita eleita, Fátima Daut, esclarecendo algumas dúvidas a respeito do seu mandato a partir de janeiro. O Aurélio que estava com a palavra. A senhora vai ter daqui a pouco R$1 bilhão para administrar. Microfone. São próximo a isso e dentro da sua administração certamente vamos chegar lá. Até com novas indústrias que devem gerar mais ICM. Sim, e tal. que queremos trabalhar. R$1 bilhão. A senhora vai poupar, né? A senhora vem de uma área de austeridade. A senhora foi a primeira mulher a ser presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços. Então, a senhora sabe que o espírito empresarial, quer dizer, se tem numa empresa gente que não faz nada, essas pessoas têm que ser demitidas. Não cabe isso. Sim. Qual é a sua diretriz em relação aos cargos de confiança? Que entra prefeito, sai prefeito, sempre aumenta. Sim. Desde o início, nós falamos de uma nova política, uma nova forma de fazer política. É isso que o Brasil precisa, é o que nós todos queremos. Então, já está no plano de governo e, de fato, nós vamos diminuir e muito os cargos de confiança. Nós vamos ter apenas o que é, de fato, necessário para administrar a cidade com eficiência. Vamos valorizar o funcionário público, ele está lá por direito. Vamos conversar, se houver conflitos, nós vamos administrá-los, que é importante isso. Mas nós temos que fazer mais com menos, respeitar o dinheiro público. E aí vem gestão, administração, aplicar os recursos onde eles devem ser aplicados, buscar recursos. Nós vamos ter uma equipe de projetos para buscar recursos junto ao governo federal, os recursos que estão lá, porque muitos recursos estão, principalmente para as ações sociais, estão junto ao governo federal, e aí nós vamos buscar esses recursos. Então, realmente, fazer mais com menos. A administração pública e a administração privada, elas têm algumas diferenças. Não é possível que eu leve todo o modelo da administração privada para dentro da administração pública. É preciso ter bom senso. A minha formação diz isso. Eu sou pós-graduada em gestão estratégica de cidades. A gente precisa ter um equilíbrio e saber trabalhar com isso. No entanto, o que nós precisamos é respeitar o dinheiro público, volto a dizer, e fazer muito mais com menos, para que a gente possa conseguir com menos, eu quero dizer, gastando menos, fazer mais. Com a Câmara de Vereadores, a senhora não tem uma base política, né? Na Câmara de Vereadores, a rigor, a senhora tem a vereadora Patrícia Beck, que se reelegeu como uma admiradora e provavelmente uma pessoa que vai lhe apoiar. Como é que a senhora vai compor isso com os vereadores? Aquilo assim, me aprova que eu te dou um caminhão de brita, como é que vai ser isso? Porque é um desafio grande, né? Esse é um modelo, né? Um modelo antigo. Olha, eu nunca tive problema de me movimentar politicamente. O Lelo acompanhou, né, durante muitos anos. Eu estava, por muitas vezes, em Brasília, sempre tive reuniões com os ministros, isso está na minha história. Algumas. Reuniões, o Lelo acompanhou algumas em que eu era muito firme. Então, com ministros, com deputados, com vereadores, com governadora, com governador. Então, eu sempre estive. Então, a articulação política não é uma dificuldade para mim. E os vereadores eleitos, muitos deles eu tenho um ótimo relacionamento. Muitos dos que foram eleitos eu tenho um bom relacionamento. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter uma boa conversa durante esses 4 anos, porque todos nós, com certeza, queremos o melhor para a cidade de Novo Hamburgo. Eu, como prefeita, e os vereadores. Então, nós vamos trabalhar juntos, eles me fiscalizando, porque essa é a função deles, e eu vou ouvi-los, porque no momento que o vereador traz os problemas da comunidade, a prefeita tem que ouvir se ela quer fazer uma boa gestão. E é isso que a gente vai fazer. Mas essa velha política do toma lá da cá, acabou no Brasil. Isso aí tem que acabar, não tem que Senhora continuar. prefeita, eu preciso voltar. A Ju quer perguntar sobre os animais, mas eu quero voltar numa questão que era a segunda, que era meio ambiente. Sim. Porque recentemente eu estive no Horto Municipal, eu, minha esposa, meu filhinho e minha sogra. Falei para eles, eu vou levar vocês num lugar que tem um nome a ser zelado. Sim. Chegamos lá, eu fiquei decepcionado. Tá? Sim. O nome que te refere?
Centro de Educação Ambiental, professor Ernest Sarlet. Que, por sinal, faz Querido. 10 anos, né, comemorando. Que faleceu, Sarlet. Comemoração, não, Falecimento. que nós De perdemos ele, lembrança. infelizmente. Meio ambiente. Meio ambiente. Eu sou urbanista e eu não consigo pensar em nada sem sustentabilidade, sem falar em meio ambiente. Em todo o nosso plano de governo, a sustentabilidade é uma palavra que aparece muito. E quando nós terminamos lá o nosso plano de governo, a gente coloca isso, de que nós vamos ter esse comprometimento de cuidar da cidade hoje, o meio ambiente, pensando nas gerações futuras, que isso é um comprometimento. Então, em tudo nós vamos, lógico, que respeitar a legislação e o meio ambiente. Não tem hoje em dia como ser diferente. Terminou a tua Não, pergunta? é isso aí. Era isso aí? Se eu nós, pudesse... ainda que nós vamos falar mais coisas, né? Daí, então tá por favor, bem. eu preciso... O nosso tempo voa, né? Mas é importante, Tá porque certo. sustentabilidade é uma palavra que está virando... tá tipo assim, eu te amo demais. O te amo perdeu a importância e a sustentabilidade, ela... Mas nós vamos deixar para uma próxima. Mas que bom, fico muito feliz. Não, sim, o meio ambiente, porque- não tem como. Hoje É a nós temos nossa base. legislações específicas que precisam ser respeitadas Isso pelo envolve meio saúde, ambiente. envolve trabalho, envolve, né, agricultura. Né? Sim. Nós estamos muito urbanizados, né? Novo Hamburgo, está aqui uma imagem de Novo Hamburgo, é uma cidade que cresceu muito rápido em função das empresas, indústrias e sapato, e só se fala assim, mais emprego, mais fábrica de sapato. Não é assim, não vai voltar, a gente sabe disso. Porém, Lomba Grande está lá, Sim. abandonado. O êxodo rural, essa coisa que a gente vê já desde a década de 70, cada vez mais pessoas empilhadas aqui no centro, inclusive nós, né? E a área rural sobrando espaço, sobrando emprego, enfim. Com uma agricultura familiar, agricultura a familiar. Sim, trabalhada. nós quando a gente fala em meio ambiente, a gente vai ter que sempre nós vamos ter que ter o bom senso, porque a cidade ela é o meio ambiente humano, né? Então a gente precisa saber lidar com essas duas coisas, porque o ser humano ele precisa da dois. mobilidade, ele precisa dos dois. Então, graças a Deus, Novo Hamburgo tem o centro urbano, né, que é o meio ambiente humano, né? E nós temos lá a zona rural, que é a Lomba Grande, que é a nossa riqueza, que nós temos que ter um carinho muito grande e cuidar bastante dela. Mas a gente sabe que existe a parte urbana, a cidade, e aí nós temos que ter os respeitos dentro da legislação, os cuidados dentro da legislação do meio ambiente, porque isso é a norma, não tem como dizer que nós vamos fazer diferente, né? Justamente, vou precisar o gancho, porque é muito, muito pertinente. Nós temos a questão da agricultura local, que as escolas devem comprar alimentos regionais. No mínimo né? 20%. Pois é, no e isso mínimo. não é cumprido há muito tempo já, a gente já sabe disso, né? que Então, comprar a questão aqui. por que a gente compra tomate lá da Ceasa, que vem lá de São Paulo, vem poluindo, gera, né? Vem de Se a gente caminhão. poderia Sim. comprar da região, produtos Sim. locais, né? São Então, vários- né? Tem, Mas- claro, mas isso tudo se está em legislação, por que não está pois sendo cumprido? Pois é. Tem que Né? ser Então nós temos que fiscalizado. cumprir o que Tá, está, correto. o que já está regrado. Da mesma forma eu te digo, por que as roupas de cama do Hospital Municipal, todo esse material que é necessário e urgente, a lavanderia é em Cachoeirinha, foi desativada Nossa, aqui não faz o no mínimo hospital. sentido. Faz A logística sentido? é confusa, o tempo é absurdo, o aplicação. custo é absurdo. E médicos muitas vezes acabam adiando cirurgias esperando chegar a roupa de cama que vem pela 118. Então, nós temos. Então, são várias coisas que precisam ser enfrentadas, que parecem pequenas, né? Quando a gente fala, parece pequeno. Mas não, isso é uma questão de gestão, é uma questão de administração. Urbanismo. Vai lá, Ju, por favor. A minha parte, claro, nós temos todos esses interesses, né, de segurança, saúde, educação, mas todos esses interesses também levam aos animais, a educação do não abandonar, a educação de não maltratar. E hoje Novo Hamburgo tem recursos que não tinha antes, como o ônibus de educação, castramóvel e um novo canil. Então, eu venho perguntar dessa parte, quais planos e quais projetos com os animais abandonados? Nós temos algo muito diferente no nosso plano de governo, que é o agente de saúde animal, que está já no gostei. plano de governo. Bela notícia. Isso já está no nosso plano lá registrado, que nós queremos fazer vai ser um zoneamento em que vai ser feito, e nós temos muitos protetores, esses protetores farão parte
desse trabalho do agente de saúde animal e ele vai cuidar de determinada zona para que a gente possa fazer conseguir acompanhar esses animais que são abandonados. Volto a falar em Lomba Grande, é impressionante o número de animais abandonados em Lomba Grande. Então, a gente vai ter esse cuidado, sim, com estes animais, para que a gente consiga tratá-los, né? E fazer o que é necessário. O agente de saúde animal é uma novidade e que a gente quer implantar aqui em Novo Hamburgo. Até para quem não gosta de animais é importante, porque é uma questão de saúde pública também. Claro. E de, né, visibilidade da cidade, falando esteticamente. Para quem não gosta de bicho também tem que se preocupar, né? Claro que sim, claro que sim. Uma coisa importante que eu queria registrar, antes que acabe o tempo, a nossa prefeita eleita, Fátima Daut, com a qual eu tenho convivido há muitos anos, e me honra muito ser colega dela na Rádio ABC 900, É verdade. às quintas-feiras, do programa de debate. Reuniões em São Paulo. Claro, eu tenho ido muitos anos, eu acho que há mais de 10 anos, com o Rafael, a gente tem ido para a feira, a Juliana foi algumas vezes, para a feira Coromoda, em São Paulo, a gente sempre vai, em janeiro. E numa dessas idas lá, eu quero avisar, aviso aos navegantes. A prefeita Fátima é uma pessoa dócil, é uma pessoa simpática, Serena, uma pessoa afável e serena. Agora, eu assisti, e todo mundo que assistiu em São Paulo, tinha uma reunião lá com uma plateia, um monte de gente, e o ministro, o Pimentel, da Indústria e Comércio, no tempo do governo Lula ainda. Então, o ministro fez aquela conversa assim, aquela coisa, aquele lero-lero. E a dona Fátima, que era então da ACI, ela levantou o dedo e apontou para o ministro: o senhor não está com a razão. Ela enfrentou ele, deu um silêncio, todo mundo se apavorou. Ela deu uma engrossada com ele, monumental, ele até se assustou. Ele pensou: nossa, mas quem é essa mulher? Então não se iludam, senhores vereadores, senhores secretários, tá? Essa docilidade. Eu já vi ela mostrar as unhas, tá? Nessa oportunidade, evidentemente. Então, fique esse alerta. A nossa prefeita não é uma patetinha do centro da cidade, não é. Hoje falei com o Gilney, que é o secretário-geral do PT, de Novo Hamburgo, do secretariado, e ele me disse que eles sentiram que a prefeita seria a dona Fátima, quando eles viram em Canudos, em 12 ou 13 urnas, que ela tinha mais votos do que os outros. Então, se desfazia um pouco aquela história de que ela era candidata estritamente do centro, que foi o que a senhora me disse na quinta-feira. Eu vou ganhar a eleição e eu vou ser provavelmente a mais votada em Canudos. E eu não acreditei, eu devo me confessar. Quem fala a verdade não merece castigo. E eu pensei, mas não pode ser. E foi. Ainda não temos os números, sim, né? Mas provavelmente... Mas eu sentia que eu teria uma boa votação em Canudos. Quantos pedidos de emprego lhe fizeram de onde para cá? Pode ser, assim, centenas ou milhares, não precisa nem foi possível. Não deu tempo. Nem foi possível, porque hoje foi um dia que foi o dia inteiro de entrevistas, conversando, sim, que eu acho que é importante. A senhora deve estar exausta. Eu estou bastante cansada, sim, mas eu sei que faz parte. Mas eu acho que é importante. Isso também quero dizer. Lá na prefeitura, a partir de janeiro, eu quero trabalhar muito essa comunicação com o nosso cidadão, com a nossa cidadã. Por que isso? E por que eu tenho ido a todas as entrevistas hoje? Realmente eu estou desde a primeira hora da manhã até agora dando entrevistas e indo aonde eu sou chamada. E amanhã não vai ser diferente. Porque precisa haver comunicação. A prefeitura precisa passar para a comunidade o que está acontecendo. Então, dentro da prefeitura, eu quero muito organizar esse setor da comunicação para que o hamburguense saiba o que está acontecendo dentro da prefeitura de Novo Hamburgo. Nós temos que comunicar o porquê estamos fazendo ou o porquê não estamos fazendo, o que estamos fazendo. Isso é um direito do cidadão. A senhora falou na FEVALI no debate, está no fim, a última. Não, já terminou. Não, mas a última. A senhora falou na FEVALI que vai aproveitar esse esforço todo do Paz Novo Hamburgo. É um esforço comunitário, claro, que vem de graça. Claro. A senhora pretende, em outras áreas, por exemplo,
que tenham paz no trânsito, que tenham paz na saúde, a senhora está aberta para esse tipo de participação comunitária? Já falou com a xerife? Vai falar com a xerife sobre... Eu converso com ela sempre que eu encontro com a Andréia. A senhora vai estar aberta a esse tipo de participação? Sim, porque a comunidade sabe o que ela precisa. E esses movimentos, eles são extremamente importantes e a gente tem que valorizar. Tudo que vem da própria comunidade, eu vi ações maravilhosas lá no bairro Santo Afonso, que é feito por pessoas da comunidade. A gente tem que incentivar e não atrapalhar, e não dizer, não, porque não fui eu que criei, não quero. Não é isso, a velha política. Não. O que é bom, nós temos que ajudar. Nós temos que aperfeiçoar. Aquilo que tem problema é que nós temos que enfrentar e resolver. Para uma segunda-feira, nós vamos dormir com boas notícias, então, né? Que coisa boa. Muito né? obrigada Muito obrigado, por ter então. vindo. Foi uma honra receber a sua cansada. presença. Vamos falar várias vezes. Não, vamos sim. Obrigado. Eu quero estar sempre aberta para poder trazer tudo o que está acontecendo. Abrindo o nosso Outubro Rosa, então, em grande presença da nova prefeita eleita. E Boa fazendo noite. prevenção. A prevenção. Isso Boa aí, noite, até a isso aí. próxima segunda. Boa noite, Boa noite a obrigado todos. pela audiência. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always